Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler 2 versículos aqui e a gente vai conversando conforme o Senhor for ministrando nosso coração. Se atentamente obedeceres à voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Amém? Vou ler só até aqui. Depois, irmãos, vou deixar de exercício para você ler, o capítulo 28 de Deuteronômio. Amém? A presença de Deus é muito forte, irmão. A presença de Deus está forte nesse lugar. Se atentamente obedeceres a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas estas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. E aí dá uma lista de bênçãos. Se porém, no versículo 15 fala, se porém não deres ouvidos a voz do Senhor teu Deus, se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então virá sobre ti todas estas maldições e te atingirão. Se ouvir, as bênçãos vão seguir. Se ouvir e obedecer. Mas se não ouvir e não obedecer, ao contrário das bênçãos, as maldições chegam até a nossa vida. Então eu estava com esse versículo já tem alguns dias que eu tenho lido esses versículos aqui, tenho clamado a Deus, tenho orado a Deus em prol desses versículos. E esses dias, foi na quarta-feira, a diaconisa Ana falou que a gente só se vive uma vez e tal, e foi falando várias coisas ali de bênção. A gente esteve na igreja esses dias lá no Pastor Gal, e teve um dos irmãos que começou a falar e falou também muito sobre Deuteronômio 28, falou sobre várias coisas, assim, também falamos um pouquinho sobre princípios, e isso veio falando forte no meu coração. E o que eu queria conversar um pouquinho com os irmãos dessa noite era a questão dos princípios. É uma das coisas que o Senhor falou no meu coração, pediu para que eu conversasse com a igreja em questão de princípios, porque os princípios eles não podem ser quebrados. Os princípios eles não podem ser mudados. Os princípios eles não podem ser alterados. Existem vários princípios e hoje, infelizmente, a maioria do povo, a maioria das igrejas, a maioria de muitas pessoas que se dizem servos de Deus, eles quebram os princípios, eles abandonam os princípios, eles deixam os princípios de lado e começam a fazer coisas contrárias à palavra de Deus. E aí eles começam a sofrer na carne, a sofrer várias coisas, e não entendem por que está sofrendo, e começam a questionar Deus, ou por que está sobrevindo aquilo na vida dele. E às vezes, se você for olhar na raiz, princípios foram quebrados, princípios foram deixados de lado. E aí eu perguntando para Deus, Senhor, mas quais princípios? Senhor, me fala, porque eu preciso de uma direção, eu preciso entender, eu preciso ter uma direção do que falar para a igreja, do que passar para a igreja. Irmão, eu estou fazendo um esforço tremendo, porque quando a presença de Deus está muito forte, acontece algo, não estou me exaltando não, comigo que eu começo a perder certos movimentos dos meus membros, então a minha mão começa a ficar estranha, começa a formigar. Então, meu irmão, eu estou sentindo a presença de Deus muito forte, eu estou fazendo esforço para conseguir falar. Então, me perdoa se às vezes eu parar um pouco e ficar um pouco assim, é porque, irmão, a presença de Deus está muito forte. E eu quero que você entenda hoje o que Deus tem para falar para você. Porque hoje você não pode sair daqui da mesma forma. Hoje eu creio que você não vai sair daqui da mesma forma. Deus escolheu você para estar aqui. Deus te chamou, não foi você que quis estar aqui. Deus te chamou para cá, Deus te trouxe aqui hoje para falar com você. E aí eu perguntando para Deus, quais princípios? E o Senhor me falou um dos princípios que é uma das coisas que a gente já sabe, já está cansado de saber, que é um dos princípios que a gente muitas das vezes quebra, é a oração. A oração é um dos princípios que muitas pessoas perderam. A oração é um dos princípios que as pessoas quebraram. As pessoas já não querem mais orar. As pessoas já não querem mais falar com Deus. As pessoas já não querem ter intimidade com Deus. Outrora tinha, no início tinha, antigamente tinha, mas hoje muitas pessoas não querem orar. Quando fala que é para orar, as pessoas já ficam toda retraída, não conseguem conversar 5 minutos com Deus.
não consegue ter palavras para falar com Deus. Por quê? Porque quebrou o princípio. Quebrou o princípio de falar com Deus. A Bíblia fala orar sem cessar, é conversar com Deus sem cessar, sem parar, é falar com Deus a todo momento, porque isso é princípio. Isso não é algo que eu inventei, isso não é algo que eu estabeleci, isso não é algo que os apóstolos estabeleceram, é algo que Jesus deixou, é algo que Deus deixou desde o Antigo Testamento. Orar, falar com Deus, se atentamente ouvir a minha voz, se atentamente buscar, se atentamente, ou seja, para ouvir a voz de Deus, tem que conversar com Ele, tem que conhecer a voz dEle. Meu Deus! Então, meu irmão, não perca o princípio da oração, não quebre o princípio da oração, não quebre o princípio de falar com Deus, de conversar com o Pai, de ter intimidade com Deus, de adentrar na presença dEle e sentir Ele poderosamente, e sentir Ele falando com você, e sentir Ele envolvendo você na presença dEle e falando: meu filho, vem aqui, deixa eu falar com você, deixa eu cuidar de você, deixa eu te orientar, deixa eu te guiar, deixa eu guiar os teus passos, clama a mim e responder-te-ei, fala comigo, meu filho, conversa comigo, porque a oração é princípio. É princípio. É um princípio que não pode ser quebrado. É um princípio que não pode ser abandonado. É um princípio que não pode ser mudado. Outro princípio é a palavra de Deus. É buscar, é estudar, é entender. A palavra de Deus fala em João 17:17, o Senhor Jesus orando e falando: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E a gente só conhece o Senhor, irmão, se a gente estudar a palavra. A gente só conhece a palavra se orar. A gente só entende o que Deus fala se a gente buscar na palavra de Deus. Então a palavra, o ler a palavra, o estudar a palavra de Deus, irmão, é um princípio que não pode ser mudado. É um princípio que não pode ser deixado de lado. Existem pessoas que deixam a palavra de Deus aberta em um salmo tal, ou num livro tal lá, na sua casa, e deixa lá e acha que aquilo lá vai abençoar o lar dele. Não vai. Não vai. Porque a palavra ela tem que ficar somente aberta, ela tem que ser lida, ela tem que ser mastigada, ela tem que ser analisada e ela tem que ser praticada. Porque se ler e não praticar não vai adiantar nada. Porque tem muitas pessoas que conhecem demais, que sabem a Bíblia de ponta a ponta, mas não pratica nada. Não adianta. Porque a prática também é um princípio. A prática da palavra de Deus também é um princípio. Colocar em prática. A palavra de Deus diz que a gente não deve ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Glória a Deus! Então a gente tem que praticar, a gente tem que ler, a gente tem que buscar. Porque é princípio. É princípio de olhar e falar: poxa, deixa eu ver. Deixa eu ver. Tem gente que nem sabe a história de Jesus. Tem gente que nem conhece Jesus, tem gente que nem sabe como é a caminhada dele. Esses dias um cara lá de Ipatinga mandou mensagem, ele já morou aqui há um tempo, muito tempo atrás. E eu converso assim, agora eu estou conversando tanto, mas eu conversava muito com ele. Mas sempre a gente troca uma mensagem. E aí ele mandou mensagem para mim esses dias e falou: pastor, eu quero entender mais da palavra de Deus. Eu quero buscar mais a palavra, eu quero entender o que o pastor me indica. Porque eu quero aprender, eu preciso. Falei: meu irmão, começa a ler o livro de Mateus. Vai ler o livro de Mateus, vai entendendo ali, vai estudando, vai vendo. De Mateus para frente, depois você vai no Antigo Testamento, mas vai de Mateus para frente. Que você vai ver o que Jesus fez, como que Jesus caminhou. Você vai ver as cartas de Paulo, a orientação para as igrejas, a orientação, a doutrina para as igrejas, como que a gente deve andar. Então vai lendo isso, vai estudando isso. E qualquer dúvida você pergunta para o pastor: glória a Deus, eu vou começar. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque tem pessoas que estão sedentas para aprender a palavra de Deus, e a gente não pode deixar esse princípio de lado. É um princípio, é ler, buscar, é entender.
É o nosso manual de regra, de fé e prática. Como que eu vou caminhar, como que eu vou agir, eu preciso entender, eu preciso ler, eu preciso saber. E se eu não leio, se eu não busco, eu quebro o princípio. Se eu não gosto de ler a palavra, se eu não gosto da palavra de Deus, eu quebro o princípio. E por quebrar o princípio, eu sofro as consequências por quebrar esse princípio. Outro princípio que o Senhor falava comigo é a submissão. A submissão a líderes, a submissão a autoridades, a submissão a pastores. Houve um tempo na minha vida, estou só dando o meu testemunho, que a gente era de uma certa denominação, e aconteciam certas coisas, e o pastor corrigia, fazia algumas coisas, e eu ficava quieto. Falava, não, tá bom, ouvi quieto. Muitas coisas eu ouvi falar, não, glória, tá bom, mesmo não concordando. Mas graças a Deus, hoje eu estou onde eu estou, porque eu aprendi a obedecer lá atrás. Por isso que quando às vezes tem momentos que às vezes o nosso líder, o nosso pastor fala alguma coisa para a gente não concorda muitas das vezes, mas meu irmão não questiona, meu irmão não vai contra a autoridade que Deus constitui sobre a tua vida, porque um dia o povo foi contra aquilo que Moisés estava fazendo, um dia o povo olhou para Moisés, começou a questionar entre eles, Moisés não é de Deus nada, Moisés está levando gente para morrer aqui nesse deserto, Moisés tirou nós de lá e tal, começou a ir contra a autoridade que Deus tinha colocado sobre aquele povo. E aí diz a palavra de Deus que Deus manda um monte de víbora, um monte de cobra, e as cobras picavam o povo e matavam um monte de gente. E aí o povo começa a ficar desesperado, porque muita gente morria. E aí diz a palavra de Deus que o povo ora e fala assim, ô Moisés, ora a Deus, Moisés, nos perdoa Moisés, porque nós pecamos contra o Senhor, pecamos contra Deus, nós falamos de você, falamos mal de Deus, Moisés, ora a Deus por nós, para que essa praga saia do meio de nós. Moisés, então nos perdoe e ora a Deus. O que está falando Moisés? A gente reconhece a autoridade de Deus na sua vida, a gente reconhece que Deus te escolheu, a gente reconhece que Deus te chamou. Então primeiramente eu te peço perdão, porque nós não fomos submissos a você e nem à autoridade de Deus, e por isso nós estamos sofrendo na carne. Ora a Deus, Moisés, nos perdoa, Moisés, e ora a Deus. E é o que Moisés faz. Moisés ora a Deus e fala, Senhor, tem compaixão do povo. E aí Deus fala, nós vamos levantar. Levanta uma serpente de ouro assim, tal, coloca sobre a haste. Estou resumindo a história. E todos aqueles que forem picados, quando olhar para a serpente que está levantada, será curada. E aí Deus já estava mostrando o que seria lá na frente quando Jesus viesse. Todos aqueles que fossem mordidos pelo inimigo, todos aqueles que fossem atacados pelo diabo, quando olhar para Cristo, que foi levantado no madeiro, é curado. Mas o que eu estou querendo dizer é falar sobre a submissão, o princípio da submissão. Porque a gente, muitas das vezes, irmão, a gente não entende a seriedade que é quando a gente desobedece uma autoridade. Quer seja pai, mãe, líder, independente do que. Quando a gente deixa de obedecer, quando a gente começa a falar mal, quando a gente começa a... Porque eles não falaram para Moisés, eles falaram entre eles lá. Aqui, ali, o inimigo semeou no coração deles, eles semearam aqui, ali. Só que Deus estava vendo. Deus estava olhando. Então, meu irmão, toma cuidado, porque a submissão é um princípio. A submissão é um princípio que não pode ser quebrado. Se eu não concordo com a forma que o pastor Vitor está conduzindo a igreja, eu preciso sair da igreja. Ou eu me adequo à visão que Deus deu para ele, ou eu saio da igreja. Sabe por quê? Porque se eu vou contra a autoridade que Deus falou com ele, eu vou pagar o preço. Eu pago o pato por isso. Porque se Deus deu a visão para ele, eu falo com ele que é longe da igreja.
Porque se Deus deu a visão para ele e eu vou contra isso, eu estou indo contra Deus. Romanos 13. Toda pessoa está sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Pois os governantes não devem ser temidos pelos que praticam coisas boas, mas pelos que praticam coisas más. Queres não temer a autoridade? Faz o bem e terá louvor delas, pois ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz a espada sem motivo. Ela é ministro de Deus, agente da ira para o castigo, para castigar os que praticam mal. Portanto, é necessário que lhes sejais sujeitos, não somente por causa do castigo, mas também por causa da consciência. Por essa razão também, pagai tributos, pois as autoridades são ministros de Deus, sempre dedicadas a esse serviço. Portanto, dá a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra. Então a submissão é princípio que não pode ser quebrado. Por mais que seja difícil, por mais que doa, é um princípio que não pode ser quebrado. Certa feita, quando Davi foi ungido rei, ele ainda não tinha assumido a posição de rei, mas ele foi ungido a rei. E aí depois Saul começa a perseguir ele. Ele teve todas as chances para conseguir destruir Saul. E ele falou: eu não sou nem doido para ir contra um homem de Deus, um ungido do Senhor. Porque se ele está vivo ainda e ele é o rei, não posso ir, porque senão. Ele entendeu a submissão ao nome de Deus. Que não a ungido de Deus, porque Saul tinha sido ungido de Deus. Só que aí depois ele começou a andar, fora da faixa, pisou fora da faixa, aquela coisa toda, e Deus o rejeitou e tal. Mas no início Deus ungiu Saul. E aí Davi olha e fala: não vou contra ele. Então, meu irmão, você quer ser bem sucedido, tanto naturalmente quanto espiritualmente, não quer esse princípio. Porque às vezes a gente ora, às vezes a gente lê a palavra, às vezes a gente está praticando, mas não está sendo submisso. Tem um ditado que fala: a obediência gera bênção. E a desobediência gera? Quer trazer bênção para a tua vida? Obedece. Quer trazer maldição para a sua vida? Desobedece. Continua desobedecendo. Continua desobedecendo a Deus. Continua desobedecendo às autoridades. Continua quebrando princípios. Você vai trazer um monte de maldição para a tua vida. Mas quando a gente obedece, quando a gente põe em prática, quando a gente está ali sensível à voz de Deus, quando a gente obedece, aí a gente vai voltar agora no 28 que a gente leu. Se atentamente obedeceres à voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações. Se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, todas essas bênçãos virão sobre ti e seguirão. Aí vem falando: bendito será no campo, bendito será a cidade, tal. A palavra de Deus diz, eu já estou quase, na verdade, estou quase encerrando. Porque não tem, a gente não tem que ficar preenchendo tempo. A gente tem que transmitir o que Deus falou.
Deuteronômio 30, 11. Ora, este mandamento que hoje te ordeno, interessante que fala hoje te ordeno, o outro texto fala hoje te ordeno também. A palavra de Deus vai para a gente até nos dias de hoje. Aconteceu para um povo lá atrás, aconteceu lá atrás, e hoje a gente pega e a gente tem para a gente hoje. Ora, este mandamento que hoje te ordeno, não te é difícil demais, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá ao céu? Quem subirá por nós aos céus para trazê-lo a proclamar a nós, a fim de que cumpramos? Nem está do outro lado do mar para dizeres: quem atravessará por nós o mar para que o traga a nós e o façamos ouvir, para que o cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, para a cumprires. Vê, hoje, olha o que o Senhor está falando para a gente. Vê, hoje te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Pois hoje te ordeno que ames ao Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos, estatutos e leis. E então viverás e te multiplicarás o Senhor, o teu Deus, te abençoará na terra que passas a possuir. Se, porém, o teu coração se desviar e não quiser dar ouvidos e fores seduzidos, e te inclinares a outros deuses e lhes prestarem culto, eu te anuncio hoje que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra, a qual vais passando por Jordão para possuires. Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolhe a vida. Aí Deus já está dando conselho. Agora, escolhe a vida para que vivas tu e teus filhos, amando o Senhor, o teu Deus, dando ouvido à sua voz e pegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida. Ele te dará muitos anos na terra que jurou dar a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Hoje propõe a você a vida e a morte. Irmão, está nas nossas mãos, a escolha está nas nossas mãos, a decisão está nas nossas mãos do que a gente quer para a nossa vida. A decisão está em nós escolhemos. O Senhor coloca, você tem dois caminhos: o caminho largo, onde muitos estão se perdendo, estão entrando por ele, o caminho estreito, que é o caminho que leva à vida. Eu tenho aqui Jesus, eu tenho o diabo, eu tenho aqui a minha presença e eu tenho a presença do maligno. Eu tenho aqui, você escolhe. Hoje está aqui diante de você a vida e a morte, você escolhe. E aí o Senhor está dando um conselho: escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, buscar aquilo que realmente é da minha vontade. Escolhe aquilo que eu estabeleci para você, porque está diante de você, a escolha é sua, e Deus dá para você: escolhe, pois, a vida. Meu Deus! Porque se você não escolher a vida, diz a palavra de Deus que o Senhor será contra nós. Porque a palavra de Deus diz que aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Mas aquele que torna amigo de Deus, ele torna inimigo do mundo. Então não esquente: se você vir para Deus, as pessoas vão te odiar. Não esquente: se você vir para a casa de Deus, você aceitar Jesus e falar: eu quero caminhar com Ele, eu quero viver com Ele todos os dias da minha vida. Se você vai ser rejeitado, não se esquenta com isso. Se preocupe se você está longe dos caminhos de Deus e o Senhor está olhando para você falando: eu não quero você comigo. Você é meu inimigo porque você está andando com o maligno. Então eu não quero, você é meu inimigo. Aí sim que a gente tem que se preocupar, porque a gente não tem que temer aquele que mata a carne, mas a gente tem que temer aquele que pode lançar a alma no inferno, diz a palavra
estou chicoteando a igreja, eu estou mostrando para você, escolhe a vida, não quebre princípios. Porque uma pessoa dizia uma vez, quando nós quebramos os princípios nos quebrarão. Quando a gente quebra os princípios de Deus, quando a gente quebra as vontades de Deus, lá na frente a gente vai pagar um preço. Lá na frente a gente vai pagar um preço por ter quebrado os princípios. E eu não quero ver ninguém pagando um preço por quebrar princípio. Eu quero que você entre no céu. Eu quero entrar no céu. Eu quero que juntos nós cheguemos ao céu e falamos, Senhor, Jesus aqui. Senhor, eu estou aqui com as minhas mãos limpas, com as minhas vestes brancas, me apresentando diante do Senhor, porque eu não quebrei os seus princípios, Deus. Eu escolhi a vida como o Senhor me deu a ordem, como o Senhor me deu o conselho. Eu escolho hoje a vida. Eu escolhi a vida, eu caminhei nela. Muitos me odiaram, muitos me caluniaram, muitos me desfizeram de mim, mas eu escolhi a vida. Porque o Senhor não está sendo muito claro. Se atentamente ouvir a voz do Senhor hoje, se obedecer, não adianta só ouvir, tem que obedecer, tem que seguir, tem que pagar o preço. Hoje, infelizmente, eu mandei mensagem para algumas pessoas, convidando elas para vir à igreja. Meu irmão, vai lá, vai ser uma bênção. De vez em quando eu mando mensagem para as pessoas, convidando. E aí eu falei, vai lá. Uma dessas pessoas que eu mandei mensagem, ela falou comigo, falou, nossa, pastor, não desiste de mim. Eu falei, a gente nunca desistiu de você. A sua maior é você mesmo. Vai lá, faz um esforço, vamos lá ouvir a palavra de Deus. E ela falou para mim, pastor, ontem eu estava orando. Orei ontem e falei para Deus, Deus, eu vou desistir. Deus, eu vou parar. Ela falou, e hoje o Senhor me chamou para ir para a igreja. Eu falei, está vendo? Deus te ama. Não é me exaltar não, irmão. Eu falei para ela, Deus te ama. Aproveita a oportunidade que Deus está te dando. Mandei para outra pessoa, eu vou fazer o possível para ir. A outra, qualquer dia eu vou. Irmão, a Ana falou isso na quarta-feira, só se vive uma vez. A gente não sabe a hora, a gente não sabe o dia. Então a gente tem que escolher a vida agora. A gente tem que escolher, a gente tem que pagar o preço. Dói no coração da gente ver pessoas dando tudo que tem para as coisas erradas, e quando é para vir para a casa de Deus, fala que não tem força, não consegue. Irmão, paga o preço, decide, fala, eu vou viver, eu vou fazer, eu vou buscar. Tem que pagar o preço. O reino de Deus é tomado à força, tem que esforçar, tem que ir, não pode quebrar princípios. Não pode quebrar os princípios, irmão, tem que lutar todo dia. Porque quando é para as coisas erradas, quando eu estava no mundão, quando era para as coisas erradas, eu não medi esforços. Vamos lá, não tenho dinheiro, aí eu pago, então vamos. Mas quando era para as coisas de Deus, está ali meu irmão que me levou o retiro. Graças a Deus que ele pagou o preço. Eu, o pastor Beto, ali, quem foi? Levanta a mão. Olha lá. Glória a Deus, meu irmão. Eu louvo a Deus pela vida dele, porque ele pagou o preço. E as desculpas, ele sabe da desculpa que eu dei. Eu não tenho dinheiro, eu trabalhava, irmão. Eu não tenho dinheiro, eu não sei o que, e eu dei um trabalho para ele no retiro, irmão. Eu já contei outras vezes. E lá no retiro, falava assim, ó, Deus ainda vai falar com você. Deus ainda vai falar com você. Deus ainda vai falar com você. Todo tempo. E aí tinha umas regras no retiro, eu quebrei as regras. Um monte de vezes ele foi chamar minha atenção. E aí eu fiquei bravo, mas ele chamou minha atenção na frente dos outros, mas era pretexto, irmão. Era pretexto. E aí eu estava tentando fazer de tudo para não ir. E ele falava, não, você não for lá e tal, você não coisa, eu devolvo dinheiro. Eles falavam isso para gente. Então, e aí depois eu encontrei com um outro irmão, falei, ó, eu não vou não, tem dinheiro, ele falou, pago metade, o cara é 40 reais. Né? Ele falou, pago metade, eu falei, meu Deus. Como é que eu não vou arrumar 20 agora, né? Mas é fácil para mim. E aí fui com o pensamento, eu vou sair da mesma forma. O meu pensamento era esse, eu estava envolvido com um monte de coisa errada. Eu vou sair da mesma forma.
E até o último momento do retiro, até o último segundo do retiro, eu fiquei naquela. Estou do meu jeito. Só que teve um último momento, e eles falando: Deus ainda vai falar com você. Deus ainda vai falar com você. Eu falei: Deus, está todo mundo falando que o Senhor ainda vai falar. Se o Senhor quer falar, então fala. No último momento, irmão, Deus falou poderosamente no meu coração. E eu falei: eu vou voltar para a casa de Deus. Eu vou voltar a abrir minha célula. Na época nós mexíamos com célula lá. Eu vou voltar a abrir minha célula tal. E aí quando eu falei isso, aquele cidadão ali falou assim: se você for abrir tua célula, eu estou com você. Eu falei: agora eu não posso desistir mesmo. Agora eu não posso voltar, porque agora já falei que está com a gente também. Mas não, ele não falou só da mesma igreja, ele falou: está comigo em Deus. Glória a Deus, a gente está junto em Deus. Meu irmão está ali. Eu louvo a Deus porque ele pagou o preço. A ponto do pastor Pérez falar para ele: eu vou te dar um soco na sua cara. Fica me enchendo muito de paciência, de quase ter que brigar. Por que eu estou falando tudo isso? Para mostrar que a decisão está nas nossas mãos, que a gente tem que se esforçar, que a gente tem que escolher o que a gente quer, a gente tem que escolher, irmão, a vida, porque hoje o Senhor coloca nas nossas mãos o poder da decisão, e nós escolhemos o que nós queremos. Meu Deus! Só que os princípios, eles não podem ser quebrados. O princípio não pode ser quebrado. O princípio da família não pode ser quebrado. Porque o que o mundo quer hoje é destruir a família. O que Satanás quer hoje é destruir a família. Não estou falando de política, eu estou falando de reino de Deus. A gente tem um programa dos blindados aqui, os momentos com os casais, mas a gente viu o Satanás tentando destruir famílias, casamentos, lares, e muitas famílias o inimigo tem conseguido destruir, tem acabado com o princípio de família. Mas, se atentamente obedeceres a voz do teu Deus, do Senhor o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor o teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas estas bênçãos te seguirão. Bendito será na cidade, bendito será no campo. Bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, bendito será ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantam contra ti. Se por um caminho vierem contra ti, por 7 caminhos fugirão da tua vista. O Senhor mandará que as bênçãos estejam contigo nos celeiros e em todo o teu empreendimento da tua mão. O Senhor teu Deus te abençoará na terra que dá. O Senhor te confirmará como seu povo santo, como tem jurado, contanto que guarde os seus mandamentos e ande os seus caminhos. Todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. O Senhor te dará abundância de bens, do fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do sol da terra, que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o bom tesouro, o céu, para dar a chuva à tua terra no tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestará a muitas nações, mas não tomará emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Estará por cima e não por baixo. Se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardares e cumprir. Não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, nenhum dos teus mandamentos que hoje te ordeno, seguindo outro Deus para o servir. A lista das maldições é maior, depois que ele lá. Porque aí eu não vou ter tempo para ler. Se a gente não obedecer, irmão, Deus vai abrir as portas dos céus. Deus vai fazer grandes coisas. Se a gente não quebrar os princípios, Deus vai fazer grandes coisas.
aonde a gente colocar a planta dos nossos pés, a presença de Deus vai reinar, o Senhor vai nos abençoar. Para onde a gente for, para falou para eles, falou, olha aí para onde você quer ir, porque os pastores do Ló, os pastores de Abraão, estavam dando aquele conflito, por causa do rebanho e tal, não sei o quê, que Deus estava abençoando, aí deu aquele conflito entre os pastores de um do outro, e aí deu aquele meio de conflito entre Abraão e Ló, e aí o Abraão olha para Ló e fala, ô Ló, olha, para onde você quer ir? Pode olhar. Se você for para cá, eu vou para lá. Se você for para um lado, eu vou para o outro. Olha, pode olhar, pode escolher. Para onde você quer ir? Aí Ló olha, o lado de Sodoma, o lado de Gomorra, aquela coisa bonita, aquela coisa abençoada, entre aspas, aos olhos dele, chique demais e tal. Ló engordou os olhos e falou, eu vou para lá. E aí Abraão falou, então eu vou para cá. O que eu estou querendo dizer? Quando Deus promete, quando a gente obedece a voz de Deus, não importa quem vai para lá, a gente depende de Deus. E se Deus falou que vai nos dar, independente do lado que a gente está indo, Deus vai nos abençoar. O Senhor fala para Abraão, aonde você pisar, eu vou te abençoar por onde você pisar. E para onde Abraão ia, o Senhor abençoava, o Senhor acrescentava, o Senhor guardava, o Senhor fazia, o Senhor prosperava, o Senhor agia, porque a dependência dele estava em Deus e não no homem. Ele era obediente à voz de Deus, ele era obediente aos princípios de Deus. Quando ele começou a deixar de fazer o altar, de estabelecer o altar, de levantar o altar, porque o filho dele amado, Isaac nasceu, aí o Senhor fala para ele assim, agora parece que Abraão começou a parar de levantar o altar. A surpresa pregou sobre isso, estou só importando. Aí Deus olha e fala, Abraão, me entrega o teu Isaac. Porque Abraão já fazia um tempo que não levantava o altar para Deus. Abraão já estava deixando o princípio de lado. E aí Deus vai falar, Abraão, volta nos princípios, meu filho, vem cá, entrega o teu Isaac. E Abraão vai para entregar. E aí quando ele vai para sacrificar, o Senhor fala, Abraão, peraí. Está ali o cordeiro, Abraão. Eu queria que você voltasse para os princípios. Eu queria que você voltasse a fazer o altar, a levantar o altar. Eu não quero matar teu filho, porque fui eu que te dei. Não quero matar ele. Eu quero que você volte aos princípios, que você volte a levantar o altar, que você volte a ouvir, que você volte a fazer a minha vontade. E aí, irmão, quando a gente entende, quando a gente não quebra o princípio, quando a gente entende isso, para onde a gente for, a gente é abençoado. José, eu costumo dar exemplo de José sempre, porque foi um processo meio doloroso que José teve. Só que mesmo na cisterna, quando os irmãos deixam ele na cisterna, mesmo quando a mulher de Potifar fala mal dele, mesmo quando ele está na cadeia lá, mesmo acontecendo tudo isso, a palavra de Deus fala assim que Deus era com José. José não abandonou os princípios. Deus era com ele lá. Diz a Bíblia que Deus levou ele para lá. E Deus era com ele lá. Por quê? Porque permaneceu nos princípios. Já Saúl, que a gente acabou de citar, o povo pediu, Deus deu o rei que eles queriam, mas aí depois Saúl começa a quebrar os princípios. No começo Saúl começou bem, ouvindo a Deus, consultando a Deus, consultando o profeta, era dependente de Deus, e aí depois começa a quebrar os princípios, e lá na frente os princípios quebraram ele. Lá na frente Saúl se perdeu, a ponto de ele ter que consultar uma feiticeira, um cara que consultava o profeta, um cara que era dependente de Deus, e Deus usou ele em batalhas, depois consulta a feiticeira, porque quebrou princípios. Quando a gente quebra o princípio, a gente se perde pelo caminho. E a gente começa a perambular. E aí a gente começa a querer achar resposta aqui, ali. E tal, lá for lá, porque tal, lá for ali e tal. Porque qualquer vento que sopra a gente está indo, porque a gente começou a quebrar princípio.
a gente já não está ouvindo mais a voz de Deus. Então, meu irmão, busque a Deus todos os dias, ora, leia a palavra, tenha intimidade com Deus, tenha vida com Deus, seja santo. Santo significa separado. Seja separado, porque ser santo é um princípio de Deus. Seja separado para Deus, seja separado em Deus. O Senhor te chamou, o Senhor te escolheu, o Senhor te gerou para você ser separado para Ele. Então seja separado. E aí, meu irmão, onde você colocar a planta dos teus pés, onde você colocar as tuas mãos, quando você abrir a tua boca, quando você falar, a presença de Deus vai reinar. Quando você profetizar, a bênção de Deus vai acontecer. Quando você chegar na tua casa, você vai pôr a mão no teu filho, quando você vai colocar a mão na tua casa, quando você vai fazer uma visita, quando você vai orar, a presença de Deus vai inundar a tua casa. Por quê? Porque você está de acordo com a vontade de Deus. Aí, meu irmão, aí onde você está andando, aí você está andando para a rua, sabe o que o inimigo está vendo? Uma tocha de fogo andando. Aqui não. Aí o inimigo vai tentar, vai falar, não vou nem chegar perto, porque olha lá, olha uma barreira de fogo ali, olha a presença de Deus naquele ali. Não, lá não vou mexer não. E aí quando você chega no seu trabalho, pode ser que esteja aquela sequidão, você está olhando e falando, não tem mais solução. Aí quando você chega e profetiza, o vale de ossos secura. Meu Deus! Porque tem uns enviados, às vezes, do serviço, aí você fala, Deus, me guarda aqui. E aí quando você olha para o enfermo, uma pessoa que está lá enferma, uma pessoa que está doente, você olha para ela e fala, em nome de Jesus, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus seja curado, aquela pessoa será curada. Por quê? Porque a gente está obedecendo a voz de Deus, está seguindo os princípios da palavra de Deus, e aí diz a Bíblia que as bênçãos seguirão, os sinais seguirão se crerem. Aí os sinais vão começar a acontecer, aí os sinais vão começar a agir, as pessoas vão começar a ver, vão começar a falar, meu Deus do céu. Por quê? Atentamente ouvimos a você e obedecemos os seus estatutos, obedecemos a sua vontade. E aí nós vamos orar agora. Vamos orar porque hoje Deus marcou um encontro com você.